Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live de Evangelho no Lar. Que coisa gostosa, energia boa. Enquanto a gente aguarda aí o pessoal chegando. Bom dia, Mari! Tudo bem? Como é que você está? Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente aguarda o pessoal chegando, eu já vou repassar o que a gente viu na semana passada. Dá para ouvir bem, né? Eu tô aqui preocupada, porque às vezes eu falo, vocês não ouvem, mas é obviamente porque eu tô com um problema no microfone. Pegar minha aguinha, gente, peguem a aguinha de vocês e vamos em frente. A Mari tá ouvindo bem, que ótimo. Então vamos lá. Aguardando aqui o pessoal entrar. Bom dia, bom dia, bom dia. Energia positiva, já tô preparando as lives desde o dia anterior. Bom dia, Dê, como é que você está? Vocês são maravilhosas de me acompanhar, gente. Olha, guerreiras, obrigada, viu? Tamo junto. Vamos em frente, que tem muita coisa boa ainda por vir. E a gente vai ter essa semana duas lives, quinta e sexta, hein? De prosperidade e vida financeira, continuação do nosso atendimento coletivo. E eu tô pensando aqui, a gente tem que fazer alguma coisa de planejamento do ano que vem. Eu quero também fazer umas coisas. Tenho pensado muito assim sobre estudar sobre liderança, sabe? Porque a gente precisa primeiramente liderar a nossa vida, né? E depois realmente ser uma influência positiva para o próximo, mas sabendo, né, o que a gente está fazendo, isso é muito importante. É assim que a gente muda o mundo. Então, o mundo precisa de mais líderes do bem, né? Mais líderes que pratiquem ativamente o bem. E somos nós, né? Cada um é líder da sua vida, do seu destino, do seu propósito. Quanto mais a gente amadurecer, mais a gente se desenvolver, mais assertivos seremos para encontrar o nosso melhor e mais elevado caminho. Então vamos lá. Na semana passada a gente viu a parábola do mal rico, né? O rico que vai para o outro plano e aí ele sofre todas as consequências de ter sido um mal rico, não ter usado a riqueza com sabedoria, não ter sido um bom fiel depositário de Deus. E aí ele vai e fala assim, né, para Abraão, por favor, vá lá e avise meus irmãos que estão na terra. E ele falou, e aí ele recebe a seguinte resposta: mas se os seus irmãos estão lá na terra e está cheio de profeta lá para passar a verdade, se os seus irmãos não ouvem nem os encarnados, quem dirá eles vão ouvir um espírito que de repente aparece para eles? Então, a gente lembrar, né, que a gente já tem a verdade que a gente precisa à nossa disposição, mas o quanto realmente a gente se predispõe a pegar, a realmente acessar essa verdade e trazer ela, praticar ela na nossa vida. Então vamos começar com a nossa oração, fechando os olhos, elevando o pensamento. Eu peço agora a presença da equipe do Evangelho no Lar, que nos acompanha nas nossas lives do Espiritismo e que está nos acompanhando nessas lives de Evangelho no Lar. Presença dos nossos mentores, benfeitores espirituais, das equipes médicas do Dr. Bezerra de Menezes, socorristas do Astral, que durante essa live, né, esse encontro, possam amorosamente performar um trabalho de cura, regeneração, restauração, revigoramento em nós que estamos aqui ao vivo, mas que também possam atender todas as pessoas que vão assistir essa live gravada, expandindo também esse benefício, fazendo uma limpeza já a partir de agora nos nossos lares e conectando a mais lares. Os nossos familiares queridos, nossos amigos queridos, pessoas que a gente tem guardado no nosso coração, qualquer pessoa que venha à sua mente nesse momento. Pedindo também por aquelas pessoas que a gente tem são desafiadoras de conviver, que elas também possam ao longo dessa live receber fluidos de luz, de compaixão, de amor e até quem sabe se a gente puder extrair do nosso coração o mais puro sentimento do perdão. Então vamos agora pedindo também a presença do Mestre Jesus, nos acompanhando, nos inspirando, nos trazendo o seu apoio, a sua compreensão. E vamos iniciando com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Então vamos lá.
Hoje a gente vai ler um pouquinho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para a gente conseguir fazer aí o nosso estudo, para a gente conhecer um pouquinho o Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tem, lembre-se de comprar um. E a gente vai fazer uma leitura rápida para a gente ter um pouco mais de entendimento, além só dos pontos do Evangelho como um todo, tá? Então vamos lá. Qual que é o objetivo desta obra? Podem dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, ou seja, né, os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, a última, que é o ensinamento moral, se manteve inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogma. Aliás, discutindo-as, as seitas encontrariam aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu levantado sobre a vida futura. E é esta parte o objeto exclusivo desta obra. Então, assim, lembrar que aqui é só uma interpretação da verdade trazida no Evangelho de Jesus Cristo, à luz dos ensinamentos dos Espíritos, né? Ao longo, gente, tem mais um pouquinho, eu vou ler mais um pouquinho, acho que eu vou dar uma dividida em 2 partes para não ficar tão cansativo, até porque a gente vai ter bastante evangelho, vai ter bastante coisa para a gente olhar. Mas é muito interessante a gente ver, então a gente entender que aqui, por exemplo, no Evangelho, a gente tem algumas passagens que falam assim, instruções dos Espíritos. O que é isso? Então são realmente orientações que foram canalizadas. Lembrando que não é só um médium que canalizou. Todo o conteúdo da obra de Allan Kardec, ela vem da consolidação de diversos médiums que trouxeram de diversos lugares o mesmo conhecimento. Então tornou-se o quê? Um conhecimento irrefutável, porque eram tantas fontes falando a mesma coisa que não tinha como você acreditar que poderia ser uma fraude. A Ateliê Mandalas Oficial, bom dia, me fala o seu nome. Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. E a Tencinha também entrou aqui, seja muito bem-vinda. Não sei, podem me falar o nome de vocês que eu chamo vocês pelo nome, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Então, isso é muito interessante, porque realmente toda a proposta de reformulação moral que Jesus Cristo traz para a gente, ela é incontestável, né? Praticar o bem, e uma certa. Até a gente, quando a gente vai para os 10 mandamentos, né? Jesus fala: eu não vim destruir a lei, mas sim fazê-la cumprir. Então, não foi Jesus que trouxe os 10 mandamentos, mas ele veio falar: não, vamos a Carliane. Carliane, que lindo seu nome! Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Vamos lá, vamos em frente. Então, olha só, todo mundo admira a moral evangélica. Cada um lhe proclama a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Ou seja, né, algumas máximas que a gente acaba usando no dia a dia, para repetir no dia a dia. Mas poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. Ou seja, é tudo muito bonito, mas o quanto efetivamente a gente coloca em prática na nossa vida. A razão ainda a compreende, perdão, a razão disso está em grande parte na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever,
como leem as preces sem compreendê-las, quer dizer, infrutiferamente. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outras narrações, passam desapercebidos. Torna-se, então, impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. Ou seja, muitas vezes a gente não para meditar, não no sentido transcendental da palavra meditar, mas no sentido de ponderar, refletir a respeito, né? E a gente lembrar que a consciência, que é justamente o que nos diferencia dos outros seres vivos do planeta Terra, que é o quê? A nossa capacidade de raciocinar sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acredita, sobre o que existe. A consciência, ela se desenvolve justamente a partir deste processo reflexivo, que é a gente ponderar sobre as questões. Então, olha a importância de ter essa consciência e de fazer esse estudo, né? O espiritismo de Allan Kardec, lembrando que o espiritismo sempre é sobre Allan Kardec, a obra Codificação que Allan Kardec fez, tá? As outras religiões, elas são espiritualistas. Ocorre que o espiritismo, na verdade, ele é um conjunto, né, de ideias, ele é como uma filosofia de vida que pode servir também a outras pessoas de outras religiões, tá? No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec nos ensina que pessoas de outras religiões, vamos supor, apesar que a gente tem o pilar do cristianismo, né, no Evangelho, na obra de Allan Kardec, se um judeu ou se uma pessoa de uma outra religião quiserem ser espíritas, acreditarem em toda a fundamentação que a gente traz, né, no pilar da filosofia, no pilar do estudo dos ensinamentos de Cristo e no pilar científico do estudo da interação entre o plano espiritual e o plano físico, então temos aí um espírita, tá? Independente da religião. Mas quando a gente fala de conceitos do espiritismo, nós estamos falando especificamente da codificação de Allan Kardec. Então, quando eu falar de alguma coisa, é um livro espiritualista. Vocês já sabem que não necessariamente está dentro da obra da codificação de Allan Kardec ou de alguns autores aí que trazem obras espíritas, tá? Então vamos lá. Foram feitos, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno lhes rouba a ingenuidade primitiva, que lhes dá ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não são mais, então, que aforismos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Para evitar esses inconvenientes reunidos nesta obra, os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Olha só, nas citações conservamos tudo que era útil ao desenvolvimento do pensamento. Olha só, não eliminando senão as coisas estranhas ao assunto. Então, a finalidade aqui é a gente lembrar que esse desenvolvimento do pensamento e a questão do código moral universal. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original do Evangelho de Cristo de Sassi, assim como a divisão por versículos. Mas em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo a sua natureza, na maneira que elas se deduzam, tanto quanto possível, umas das outras. A chamada dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação normal, julgando-se oportuno. Então, assim, o que ele está explicando? O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não vai pegar a Bíblia e vai seguir a ordem exata. Ele vai pegar alguns tópicos e vai construir uma linha de raciocínio própria, tá? Então, a gente vem aqui, a gente vê aqui que a gente tem os capítulos, tá no final, tá? Então, a gente tem os capítulos, vou citar alguns, tá? Só para a gente ter uma noção. Então, primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. Segundo, meu reino não é deste mundo. Terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai.
quarto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, são capítulos que por si só eles são independentes, mas também se concatenam entre si, tá? O evangelho no lar, ele pode ser feito tanto você seguindo a ordem cronológica dele, como também pode ser feito você pegando partes aleatórias, tá? Eu vou terminar de ler essa introdução e a gente vai fazer hoje uma parte muito bacana, porque o evangelho ele tem também uma parte de preces. E aí a gente vai fazer uma parte de preces que ele orientou aqui ontem, que eu fiz a consulta com os meus mentores. Então a gente vai terminar de ler essa introdução. Então, continuando. Não haveria aí senão um trabalho... Tá certo. Não haveria aí senão um trabalho material que por si só não teria sido senão de uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação às diferentes posições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral não são inteligíveis. Muitos mesmos não parecem racionais, pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente, e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte encontram-se seus vestígios nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. É por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, derrama luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Sabe o que está vindo aqui para mim? Nossa, é como se eu visse imagens. Vem muito que, assim como a gente sabe que cientificamente tem muitos estudos e muitas descobertas científicas que já existem, né? Então, de certa forma, digamos, engavetadas, assim também existem muitas escrituras sagradas que vem muito aqui a palavra como se elas estivessem obscurecidas, sabe? Como se elas estivessem realmente escondidas. Mas, sabendo que nós estamos entrando num momento de transição planetária, e compreendendo que estamos chegando num momento cada vez mais da verdade vir à tona, então a gente compreende o quê? Que tudo a seu tempo a verdade será revelada, porque é um fato que, coletivamente falando, a humanidade não estava preparada para ter consciência de determinadas ideias, né? De determinadas verdades sobre a existência. Se a gente é tão limitado a ponto de não ter o mínimo de consciência da convivência, da boa convivência entre nós, né? Tão limitado ao ponto, a gente estudou aí muito a questão do cérebro triuno, né? Na maratona Quaresma Espírita, nos estudos do Espiritismo, e a gente é tão limitado a ponto de, neurologicamente falando, a gente ainda não ter avançado, né? Nessa consciência coletiva. Mas por que eu? Por que eu tenho que fazer o bem? Por que eu tenho que me colocar como uma pessoa que vai mudar o mundo? Porque, na verdade, isso é a missão de todo espírito. Evoluir faz parte do programa de conceitos, ideias e valores e princípios do desenvolvimento do seu princípio inteligente, da sua alma. Então, quando a gente vê que o mundo é um mundo egoísta, porque é, porque nós somos. E nenhum de nós pode se excluir disso, né? Então, assim, claro que encontrar o perfeito equilíbrio entre o altruísmo, a empatia e o egoísmo é muito importante, porque a gente também não pode só dar, mas também não pode só receber. E se colocar no mundo, na existência, numa posição de que você não é obrigado a nada, que nós não somos obrigados a nada, é uma postura não só egoísta, mas também de auto-menosprezo. Por que não? Por que você não pode? Mas é tão difícil, é tão cansativo viver na. Para quê? Eu não quero ser assim. Isso é papo de coach, né? Superação, viver na sua plena potência. Mas por que não? E se você soubesse que a sua vida pode ser melhor ainda, se você se permitir despertar esse potencial que você tem, se você se permitir acessar, né, esse poder da sua alma. E isso se manifesta em todos os campos da vida, vem muito aqui, tanto a questão dos talentos mesmo, de habilidades, capacidades, criatividade, que é algo que a gente precisa
muito para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para trazer soluções para a nossa vida, como também é, a potência mesmo, né? Vem muito aqui, o resplandecer do seu ser, né? Então fica essa reflexão. A gente já está terminando essa introdução. Então, como complemento de cada preceito, ajuntamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. Olha só o que eu falei para vocês. Se essas instruções tivessem saído de uma fonte única, elas teriam podido sofrer uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Isso que é muito bacana, gente. Um outro ponto que nós temos que lembrar, que está tanto na Bíblia como aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai chegar um momento que a alma da pessoa vai despertar. Vem muito aqui também que as pessoas estão clamando, sabe? Por uma luz, por uma esperança, as angústias, as ansiedades. Então, é, realmente é um momento do despertar coletivo. E nós fazemos parte desse momento. Tanto transformando a nós mesmos, né? Para sermos aí um receptáculo da luz de Deus no planeta Terra. Pensa num ambiente que você tem 100 pessoas, aí você tem 20 pessoas iluminadas recebendo a luz de Deus irradiando. Aí, de repente, você tem 50 pessoas iluminadas recebendo a luz de Deus irradiando. Não é muito mais legal você ter mais pessoas e você não vai ter um ambiente muito mais iluminado com mais pessoas iluminadas? E pensa 80, 90, todas as pessoas iluminadas. E olha que legal, nós temos aí um plano de regeneração instaurado no planeta Terra. Michele, bom dia, querida, seja muito bem-vinda. Esta obra, então, acho que aqui é quase o último capítulo. Esta obra, então, última frase. Esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, por outro lado, as aplicações que lhes concernem mais especialmente, graças às comunicações estabelecidas, de hoje em diante, de um modo permanente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado em praticá-la pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Graças a Deus. Então, assim, é muito gostoso, né? A gente vê que é muito interessante. Eu não sei se vocês têm essa visão, mas eu tenho. Eu olho as notícias, eu vejo as coisas que estão acontecendo, eu falo assim, meu Deus, a gente está vivendo. É um misto, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho. É um misto de medinho com, com um sentimento de que privilégio, porque espiritualmente estarmos neste momento encarnados na Terra, né, esse plano de provas e expiações, nessa transição planetária para planos de regeneração, é muito interessante, é um grande privilégio, porque imagina, você chegar e tá tudo pronto, é legal, maravilhoso. Você chegar e tá tudo ruim, também é ruim. Mas você chegar na hora que está acontecendo o negócio e você ser uma participação ativa nessa transformação é muito bacana. É como se você tivesse um currículo espiritual. Pensa assim, você tem um currículo espiritual, né? Aí vão olhar e falar, vamos ver a história aí da, da, da Carliane, da Michele. Bom dia, Mi, seja muito bem-vinda. Da Denise, da Mari, da Ivete. Olha o que elas andaram fazendo aí espiritualmente. Olha, viveram lá em 1500, viveram lá em 1200. Olha, 2024 estavam lá na transição planetária do planeta Terra, entendeu? Então é muito bacana. Então vamos olhar tudo isso que vem acontecendo no mundo com um olhar construtivo. Lembra, tudo tem uma ligação com nossos filtros de percepção, nossos filtros de interpretação da realidade e os nossos programas mentais. E exatamente, eu me lembrei agora do que a gente viu na nossa live na nossa live de ansiedade.
que a gente tem que se colocar maior do que as coisas. Quer ver? Eu vou pegar aqui o desenho que eu fiz. Tá aqui, ó. Então a gente tem que lembrar que a gente se coloca assim. A gente menor do que o problema, mas na verdade a gente é assim, maior do que o problema. Então vamos olhar tudo isso que está acontecendo com ela construtivo. A obra de Deus, gente, ela vai ser feita. Quer a gente queira, quer não. Não tem mais. O prazo que teria, né, espiritualmente falando, para não dar certo a transição planetária já passou. Então agora vai dar certo. Vão acontecer guerras, desencarnes coletivos, tragédias, desastres naturais? Sim, e fazem parte de tudo que está programado, tá? Nós vamos ainda ver muitas coisas acontecendo nos próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, tá? Mas tudo, de alguma forma, está programado. É óbvio, óbvio, que quanto mais pessoas estivermos vibrando a luz, mais a gente vai dirimir, né? Mais a gente vai minimizar as coisas que vão acontecer. E sem sombra de dúvidas, se mais pessoas evoluírem e avançarem nesse desenvolvimento moral e nessa iluminação, né, do seu, a iluminação do seu princípio inteligente, que outro dia até postei dos provérbios, lembra que eu falei? A sabedoria é a lâmpada e o conhecimento é a luz. Ou seja, é através do conhecimento que a gente se ilumina, que a gente tira os véus e abre a nossa percepção e expande a nossa consciência em relação à existência. Então, quanto mais pessoas tivermos, e se muito mais pessoas tiverem, é possível sim que a gente desvie alguns malefícios. Mas, infelizmente, coletivamente falando, nós ainda estamos aí num estado um pouco primitivo de consciência e algumas pessoas ainda precisarão aprender pela dor. Um ponto importante que eu quero falar aqui antes da gente seguir adiante e fazer a nossa prece é o seguinte: não tome para si a dor do outro, tá? Eu vou falar como vem aqui, tá? Nós vamos ver muitas coisas ruins, nós vamos ver muitas coisas erradas em todos os lugares do planeta, tá? Porque eu vou falar como tá vindo aqui, porque tá contaminado. O mundo está contaminado pelo mal. Mas é como se a gente fosse ter um apocalipse mesmo, mas ilhas, como se fossem ilhas, tá? Protegidas por Deus. E não podemos deixar de lembrar, sempre lembrar, que cada um vai colher conforme o seu plantio. Então, faça o seu plantio, ajude as pessoas que você ama dentro do que for possível, né? Porque algumas pessoas também elas precisam ser ajudadas, mas se a pessoa não quiser, né, elas precisam querer ser ajudadas, mas se ela não quiser, você sempre vai poder ter o recurso da oração, que é o que a gente vai olhar aqui um pouquinho agora, mas então lembra disso, tá? Então, vamos para o nosso próximo tópico, que é a parte da prece. A gente ainda tem mais um conteúdo introdutório para os nossos próximos encontros. O Evangelho segundo o Espiritismo, gente, ele é composto por, vou falar aqui para vocês, tá? Ele é composto por são 28 capítulos, aonde o último capítulo é uma coletânea de preces espíritas que é dividida em 5 partes: preces gerais, preces para si mesmo, prece para os outros e preces por aqueles que não estão mais na Terra, e preces pelos doentes e pelos obsidiados. Só para vocês terem noção, eu já fiz em casa. O meu caso é diferente, tá, gente? Que eu tenho um amparo dos mentores e tudo. Mas eu já fiz um tratamento de desobsessão para uma pessoa, um parente, obviamente. Então, não é uma coisa assim que eu simulei um centro espírita em casa, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, e eu já fiz um tratamento usando as preces para os obsidiados. Então, essas preces têm muito poder, tá? A prece tem muito poder, graças a Deus. Então, eu vou pegar aqui pra gente. Hoje nós vamos fazer, eu separei pra gente fazer prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Cada prece, ela tem o quê? Ela tem um pequeno prefácio e tem a prece pra gente fazer. É bem gostoso, é bem levinho, tá? E aí a gente vai seguindo cada dia uma coisinha diferente. Então, pelas pessoas a quem tivemos afeição. Prefácio. Como é horrível a ideia do nada. Quando se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo que chora seu amigo se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder.
Jamais conheceram as puras e santas afeições aqueles que pensam que tudo morre com o corpo. Que o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é um jogo da matéria que se extingue para sempre, como um sopro, que do ser mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó que o tempo dissipa para sempre. Então, quando a pessoa desencarna, né, gente? Como o homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento? Ou seja, de pensar que a gente é só isso. E a gente vê, né, é muito interessante quando você vai pensar qual que é o mapa de mundo de uma pessoa que não consegue ver, ter a consciência da vida eterna. Eu iria por dois caminhos. Eu iria por um caminho de mental mesmo, né, de programação mental, ligada à hipnose, mente consciente, mente inconsciente, bloqueios emocionais que podem gerar aí um bloqueio em relação a essa questão transcendental, isso pode acontecer mesmo, questões psíquicas mesmo, e por um outro caminho que é realmente uma alma que ela está fechada para isso, né, neste momento. Não sei, vem para mim a palavra amargurada. Muitas vezes pode ser amargurada, pode ser fechada por diversos motivos. Uma alma materialista mesmo, né? Que ainda precisa aí desenvolver muitos aspectos. Mas também faz parte. E aí lembrar, gente, que aqui no Evangelho eles usam um vocabulário bem assim, bravo, né? Mas a gente tem que respeitar as escolhas de cada um, tá? Quando você tem uma pessoa que você ama muito, que você gostaria que ela acreditasse nessas coisas, em Jesus, e esse olhar espiritual, ore para que o Espírito Santo performe a transformação nela. Tá? O Espírito Santo é que faz a transformação nas pessoas. Não sou eu, não é você. Por exemplo, pode ser que alguém venha assistir essa live gravada e a pessoa nunca se interessou por Jesus, por religião, por espiritismo, mas veio assistir essa live e está começando a achar interessante. Então, se você está assistindo isso aqui gravado e está começando a achar interessante, seja muito bem-vindo. Essa live com certeza é para você. E receba o meu carinho aí, ainda que futuramente, tá? Então, continuando aqui. Como um homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não lhe gela de pavor e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim, né? De repente tudo acaba. Se até esse dia sua razão não bastou para tirar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro, pelas provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres do além-túmulo. Por isso, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A confiança renasce, porque o homem sabe, de hoje em diante, que a vida terrestre não é senão uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos deste mundo não estão perdidos para ele e que as suas mais santas afeições não estão esfaceladas sem esperanças. Isso é um ponto muito interessante do espiritismo, gente, que é o seguinte: é um assunto delicado, mas a gente precisa falar que a pessoa pode ter sido a pior pessoa do mundo. Se no final da vida ela teve um arrependimento sincero, e aí não adianta falar assim, então eu vou aprontar todas, aí no final da vida eu entrego meu coração para Jesus e estou salvo. Não, ainda não. Nem adianta, viu, cumprir os ritos aqui de mostrar para a sociedade que você mudou, que não vai adiantar. É o coração, é a intenção do coração. Tem muita gente que não cumpre os ritos e tem um bom coração, e isso tem muito valor. Então, nunca é o que a gente cumpre por fora, é o que a gente cumpre por dentro, tá? E no último suspiro, a gente precisa pensar, se a pessoa se arrepende, isso tem um grande mérito e pode, inclusive, fazer uma grande diferença no desenrolar aí, do desenlace mesmo do espírito dela, da carne, na ida para o plano espiritual. Pode fazer uma grande diferença para onde que a alma vai no plano espiritual. Mas tem que ser uma coisa muito sincera, tá? E eu me lembrei agora de um filme que eu vi, eu nem sei se está ainda no Netflix. Depois, se vocês quiserem, me chamem que eu passo o nome, eu vou procurar. É uma moça que ela foi sequestrada por um cara e o cara um cara serial, né? Ele sequestrava as moças e tal. E só que essa moça ele soltou. E ela era uma menina muito inteligente, ela reparou vários detalhes, tanto da casa do cara
como do caminho que, tipo, a venda dela, assim, olhou um negócio diferente no degrau da escada, sabe? Ela é uma menina muito esperta. E ela foi na polícia, e o filme é tão louco, baseado em fatos reais, que ela chegou na polícia contando o que aconteceu e, e não acreditavam nela. E na mesma delegacia estava o policial que estava fazendo investigação para pegar esse serial. E ela estava lá, tinha acabado de fugir do mesmo cara. Resumindo a história, deu certo, né? Que o cara encontrou ela, o policial que estava fazendo investigação, foram atrás, prenderam o cara. Prisão perpétua, prisão, pena de morte, o estado lá. E eu quero deixar claro no livro dos espíritos, e eu particularmente, tá, no meu olhar pessoal, é contra a pena de morte, porque justamente por conta desse motivo, tá? Teoricamente, eu sou super a favor à prisão perpétua, né? A pessoa não tem condições de viver em sociedade, vai ter que mesmo tem que ser mesmo, é, enfim, colocado numa situação de privado da vida em sociedade. Mas o espiritismo ele é contra qualquer tipo de prática que tire a vida. Só Deus ele tem esse poder de tirar a vida de alguém. Mas voltando a falar do filme, e aí eu vou atrás dos filmes quando é casal, eu gosto de pesquisar na internet o que aconteceu, eu gosto de ver a foto da pessoa real, sabe? E eu fui ver a história depois. A mulher, inclusive, se tornou policial, justamente para poder combater, né? E ela fez uma declaração. Ela foi assistir o dia que foi feita, né? A pena de morte do rapaz, que foi tirada a vida do bandido. E ela falou assim: em algum lugar dentro de mim, eu tive que perdoá-lo. Então, assim, é muito louco, né? Como que algumas pessoas conseguem perdoar de alguma forma? Eu já vi caso de senhores assim que estavam depondo contra o assassino da filha, de alguém amado assim, e tão cristãos, e falava assim: o senhor está me deixando. O senhor, pai da pessoa morta, falando para o assassino: o senhor está me deixando numa posição muito difícil, porque eu tenho obrigação de te perdoar, mas dói muito no meu coração. Mas ainda assim eu te perdoo. Então, assim, é muito louco. A nobreza da alma, ao passo que a gente também não pode, né? Ah, então todo mundo pode fazer o que quiser, a gente é obrigado a perdoar. Nananina, não. Mas Deus tem vou falar como tá vindo aqui para mim. Deus tem um lugar reservado. É, eu vou falar como tá vindo aqui para mim. Deus tem um lugar reservado para os assassinos de mulheres, crianças e pessoas de má conduta. Eu nem sei porque eu tô falando dessa forma, mas eu tô falando porque a gente não sabe, né? Vai ficar gravado e pode ser útil para alguém. Vamos fazer a prece? Prece pelas pessoas que a gente ama, tá? Então eu vou falando a prece devagarinho. Se alguém quiser mentalizar alguém que você ama, até quem aí já teve alguém que desencarnou que ama, quiser mentalizar, eu vou mentalizar aqui. Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Eu vou falar devagarinho, porque aí, se vocês quiserem, vocês podem repetir a prece. E aí, depois, quem quiser, a live vai para os meus canais. É, Todos os meus canais, se você digitar Ivete Nunes 33, você consegue achar, tá? No YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok. Mas TikTok eu uso pouco. Mas as lives, elas sobem pro YouTube e pro Spotify, tá? Então você pode digitar lá Ivete Nunes, Ivete Nunes 33 e vai aparecer, porque se puser Ivete Nunes tem várias. Então vamos lá, prece, respirando fundo. Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito. Então agora você pode mentalizar, traz uma luz branca para o seu coração, mentaliza a pessoa amada, fazei-lhe entrever as vossas divinas claridades e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem a ele ou a ela as minhas palavras e os meus pensamentos. Tu que me eras caro neste mundo, ouve minha voz que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Vai mentalizando a pessoa amada. Deus permitiu que fosses libertado primeiro. Eu não poderia me lamentar com isso, sem egoísmo, porque seria estar aflito por não ter mais para ti as penas e os sofrimentos da vida.
Espero, pois, com resignação, o momento da nossa união no mundo mais feliz, no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea, e que, tão longa que me possa parecer, a sua duração se apaga diante da eternidade da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado, e que me poupe assim a dor de não te reencontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que te oculta a minha visão. Que tu possas estar aqui ao meu lado e ver-me e ouvir-me como antigamente, e melhor ainda do que antigamente, que não me ouvideis mais e que eu mesmo não te ouvide. Que os nossos pensamentos não cessem de se confundir e que o teu me siga e me sustente sempre. Graças a Deus. Que a paz do Senhor seja contigo. Graças a Deus. Então, essa é uma prece para a gente fazer para pessoas encarnadas que a gente ama. Quem estiver assistindo gravado pode dar pausa depois e voltar para quem quiser depois assistir o gravado anotar. Eu acho que eu vou deixar na descrição da live essa prece, e aí depois eu mando no grupo também, tá? Quem quiser fazer, faça depois com calma. Eu mentalizei aqui um pouquinho meu pai, que desencarnou em 2018. E a gente precisa honrar as pessoas, sabe? Que vieram antes de nós, que se foram antes de nós. Ah, Mari, como não se emocionar? Gratidão, gratidão. Ai, é lindo demais, né? É isso aí, gente. E a gente vai fazer agora, vamos finalizar a nossa parte do Evangelho. Não por acaso, Mari, eu preparei para a gente uma meditação rápida para a gente purificar o coração. Então, vamos lá? Deus é muito bom, né? Tudo que eu faço aqui é canalizado. Cada coisa que eu escolho. E tudo está fazendo sentido. Porque ontem, a Caliane, grata por sua contribuição. Gratidão, querida. Ontem eu estava fazendo a live e a hora que eu terminei, eu vi a cachoeira. Eu falei, a gente vai ter que ir para a cachoeira amanhã lavar o nosso coração. Tá? Então a gente vai fazer agora a nossa projeção luminosa, que para fazer uma limpeza rápida aqui dos nossos pontos de força. Vamos fazer uma oração final e as vibrações finais. E aí eu vou já dentro desse estado meditativo que a gente vai estar das orações, já vou trabalhando a meditação, certo? Vamos lá? Então, vamos elevando nossos braços, pedindo para que recebamos do alto uma luz azul que desce do bulbo até o básico, equilibrando todo o sistema nervoso. No frontal amarelo, laríngeo azul prateado, cardíaco rosa claro, gástrico verde formando ponte luminosa com bulbo, esplênico rosa escuro, genésico e básico em verde. Vamos ainda pedindo para que recebamos que sejamos envolvidos por uma cúpula de luz rosa com anéis protetores que vão da cabeça até os pés. Graças a Deus. Mantendo os olhos fechados, respirando fundo. Vamos então para a nossa oração final, agradecendo por tudo que nós aprendemos aqui hoje. Vamos vibrando amorosamente para os nossos lares, enchendo os nossos lares de pura luz, vibrando as luzes mais elevadas dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para os nossos amigos queridos, parentes amados, vibrando para o nosso bairro. Vai estendendo a sua vibração para o seu bairro, para o planeta Terra. Vamos mentalizando o nosso Brasil com um contorno dourado de amor, de paz, levando as nossas melhores vibrações para o arcanjo Ismael, anjo tutelar do nosso país, a pátria do Evangelho, o país do avivamento do planeta Terra. Graças a Deus. Vamos encerrando o nosso Evangelho, então, com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja, graças a Deus. Amém. Então vamos agora levando o nosso pensamento, agradecendo, né? Finalizando para agradecer aqui a equipe do Evangelho no Lar, que nos acompanha, os nossos mentores e amigos benfeitores de luz. Pedindo a presença também dos benfeitores que vão nos ajudar na nossa meditação. Respirando fundo, vai sentindo o ar subindo até o topo da sua cabeça, iluminando mente consciente, mente inconsciente, a sua alma se une nesse momento, em júbilo, em alegria, bem-estar, saúde, felicidade. A sua mente consciente vai trazendo imagens, sensações, sons, visões mentais para você. Você vai mentalizar agora essa luz que vai descendo até a sola dos seus pés e vai saindo da sola dos seus pés como se formasse raízes de luz, que vão atravessando todas as camadas do solo até o centro da Terra, se iluminando amorosamente, e vão recebendo, subindo do solo, toda a energia vital, fluido cósmico da vida no planeta Terra, subindo pelas suas pernas, seu quadril, seu tronco, vai trazendo uma sensação gostosa de cura física, de bem-estar, respirando fundo. Vamos liberando agora todas as suas células para que elas possam receber a oxigenação, a energia exata para o seu bem-estar, para revitalização e revigoramento, que seja feita agora em todas as células do seu corpo, uma limpeza energética, uma reprogramação, limpando, sejam cancelados, deletados, destruídos, descriados, todos os fluidos tóxicos que estejam nas suas células, sejam agora imediatamente cancelados em 3, em 2, em 1, respirando fundo. Vai sentindo as suas células do seu corpo inteiro se iluminando e do centro do seu peito saindo uma luz forte. O seu corpo vai crescendo em pura luz. A sua mente vai se iluminando. Do topo da sua cabeça sai uma linda flor de luz. E você vai crescendo e ficando com 50 metros de altura, 200 metros de altura, 1000 metros de altura. Você fica maior do que o planeta Terra. Você fica maior do que o universo, o sistema solar, as galáxias, multigaláxias, e você vai se encontrando com a energia da fonte criadora, o princípio inteligente maior, a causa primária de todas as coisas. E você vai se nutrindo agora dessa energia de Deus, que vai descendo do topo da sua cabeça, envolvendo seus olhos, seus dentes, sua boca, seu nariz, seus ouvidos, sua laringe, vai envolvendo seu coração, vai envolvendo seu estômago, seus pulmões, seu intestino, e vai se banhando nessa luz de Deus, vai se banhando nessa luz do amor incondicional do Criador. Vai limpando todo o seu corpo, limpa seu intestino, seus órgãos íntimos, limpa seus rins, libera seus rins agora de toda a tristeza, libera seus rins agora de todo o sentimento de solidão, de rejeição, de abandono, que você possa ter trazido dessa, de outras vidas. Vamos agora desprogramando e atualizando para o modelo da perfeita saúde, da perfeita vibração da vida em abundância. Vocês são obreiros de luz. Que o amor de Jesus, que o amor do Espírito Santo possa despertar em seu coração. E agora mentalmente você vai rapidamente trazendo a sua atenção para o centro do seu peito, acessando um tubo de luz, um túnel de luz que vai te levar para um lugar lindo na natureza, de paz, onde você vai ver ao canto uma linda cachoeira cheia de energia de vida, cheia de energia de vida. E é nessa cachoeira que a gente vai finalizar a nossa meditação. Então você vai entrando nessa cachoeira, uma água azul clara, trazendo para você a clareza, discernimento, confiança na sua consciência crística, ética e moral, direcionando o seu princípio espiritual na direção do seu progresso cósmico, com clareza, firmeza, honra e dignidade. Respirando fundo. Então agora você vai, é seguro, eu estou com você até o final dessa meditação. Você pode ir com plena segurança, pleno controle do seu corpo. A água está na temperatura perfeita que te agrada, na pressão e volume perfeitos que te agradam. Então, como se você estivesse tomando o banho mais gostoso da sua vida. Você vai agora adentrar essa cachoeira.
E você vai deixar toda essa água dessa cachoeira descendo agora do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. Vai lavando a sua alma. Vai mandando embora toda a tristeza, toda a solidão, toda a angústia, toda a mágoa, todo o ressentimento, todos os sentimentos acumulados de sofrimento, de indecisão, vão sendo imediatamente cancelados agora. Dúvidas, medos, inseguranças, frustrações, mágoas, arrependimentos vão sendo imediatamente cancelados agora. É leve, tranquilo e permitido que você receba agora uma nova programação mental e emocional. Então agora você vai mentalizando essa luz, ela vai envolvendo todos os seus circuitos neurais, todos os seus programas neurais viciados em dor e sofrimento vão sendo imediatamente reprogramados agora. Vão sendo totalmente reprogramados em circuitos neurais de alegria, satisfação, busca edificante, construtiva, um novo olhar, a transformação de uma mentalidade fixa em uma mentalidade de crescimento, trazendo novas lentes de percepção sobre a vida nos seus olhos. E descendo para o seu coração, vai lavando o seu coração, coloca a mão no seu peito agora, vai sentindo uma energia, uma leve pressão no seu coração agora, vai sentindo uma luz, uma linda luz branca, que vai sendo emanada, e você agora vai irradiando essa luz para toda a sua vida, vai irradiando essa luz para sua casa, para os seus filhos, netos, cônjuge, pais, mães, vizinhos, parentes queridos. Emana essa luz para todo o seu bairro. Vamos compartilhar essa luz. Vamos compartilhar essa luz para toda a nossa cidade, para a sua cidade, para todo o Brasil. E agora você vai mentalizando como se você estivesse olhando de fora o planeta Terra e saindo uma luz lá do Brasil, irradiando por todo o planeta Terra. É o seu coração que está mandando essa luz. É o nosso coração. Anjos de luz em volta do planeta, acompanhando o nosso trabalho de hoje. E vamos agradecendo por estarmos aqui reunidos. E você vai levando essa luz para um grande desejo que você tenha essa semana. Vá mentalizando algo que você deseja fazer. Seja organizar a sua vida, rever as suas prioridades, tirar um projeto do papel, conversar com alguém que você está tentando conversar há tanto tempo, você pensou, dessa semana não passa. Vai sentindo todo o seu corpo sendo revigorado e revitalizado. Eu vou contar até 3. Somente no 3 você volta. 1. Vai sentindo essa energia se fixando em cada célula, molécula e elétron dos seus corpos. E você vai sentindo um novo vigor. E 2. Vai mentalizando uma cena positiva essa semana. Algo que você queria fazer. Algo que você queria construir. Estando plenamente favorável a você. E 3. Vá abrindo os olhos, mexendo os braços e as pernas. Ai, que delícia! E vai retornando para viver um novo dia. Olha que gostoso! Eu vou lendo fazendo uma leitura aqui, ó, do Pão Nosso do Chico Xavier, enquanto vocês vão retornando da meditação. Presta atenção, respirando fundo. Abre os olhos. Você já pode abrir os olhos, já pode mexer o corpo e retornar a sua mente consciente para o momento presente e viver um dia maravilhoso e uma vida melhor ainda. A Vivian, gratidão. Gratidão você. Chegou agora no finalzinho, pegou a meditação, você gostou? Seja muito bem-vinda. Gente, preste atenção. Este ano nós estamos fazendo toda terça-feira Evangelho no Lar. Venham, convidem mais pessoas, porque eu nem divulgo muito, eu deveria divulgar até. Mas eu sou assim, eu começo a fazer primeiro para testar, ver se vai dar certo. Eu nem divulgo muito, mas divulguem se vocês quiserem, porque quanto mais pessoas a gente unir, mais corações entrelaçados vibrando luz, mais consciências despertando, tá? Então,
Existem até alguns estudos científicos, né, que falam que cada uma pessoa vibrando luz, ela consegue emanar luz para 24 pessoas. Então, imagina o quanto que a gente pode fazer de diferença. Então, quem quiser compartilhar com alguém, toda terça-feira, às 6 e 7 da manhã, temos live de Evangelho no Lar, tá bom? Eu ia fazer uma leitura, mas eu acho que eu não vou fazer, porque eu tô preocupada, eu não quero deixar também todo mundo... Vou fazer, é uma leitura curtinha, tá? Segundo a carne. Item 78, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Limitação, gente. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz, ou seja, uma vida desperdiçada, né? No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Ou seja, olha só, a pessoa não consegue usar os desafios que ela vive para crescer. Porque os desafios eles servem para isso. Porque se a gente não for desafiado a ter mais paciência, a ter um trabalho que talvez desafie o nosso intelecto, até a nossa inteligência emocional nas relações, a nossa capacidade criativa em criar soluções, né? A questão numa casa, gente, quem é dona de casa, sabe? Você tem uma série de coisas de administração, de gestão de processos, né? A resiliência, muito bem, é isso mesmo, a resiliência. Então, uma série de coisas. E quando a pessoa não tem essa visão, deve ser sofrido mesmo, né? É sofrido mesmo. Então, ó, o trabalho destinado à purificação espiritual sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Eu me lembrei do Elon Musk, né? Eu não tenho nada contra o Elon Musk, eu acredito que ele tem um olhar em relação à questão da liberdade de expressão que eu compartilho, mas ele criou uma robô, eu não sei se é verdade, né? Eu vi uma postagem que ele falou que era melhor sair com uma mulher robô do que uma mulher de verdade, né? Eu pensei, a pessoa não tem um conceito de alma, né? Eu não sei se é verdade a postagem, mas é um bom exemplo. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável, a disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Ou seja, eu estou te ajudando, você tem a obrigação de fazer assim, assim, assim. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel, que é para quem não acredita na vida eterna, a morte é uma noite, né, a noite eterna. E no livro do André Luiz, o Nosso Lar, né, eles falam que as pessoas que a gente vai para, quando a gente desencarna, a gente vai, claro, dentro da nossa frequência, né? Então a pessoa ruim já vai direto para o umbral. A gente vê o caso do André Luiz, que ele desencarnou como suicida, porque ele prejudicou a saúde dele e acabou indo para o umbral. Mas num contexto geral, a gente vai para onde a gente acredita. Então, a pessoa que não acredita em nada, ou a pessoa que acredita que vai adormecer até. E assim, gente, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo julgamento, estou colocando aqui uma visão espírita, tá? A pessoa que acredita que vai ficar dormindo até quando Jesus voltar para receber as almas, de fato, elas ficam dormindo.
tá? Tem uma passagem muito linda no livro do Nosso Lar, que acabou não sendo passada pro... Eu acho que não foi passada pro filme, né? Porque é muito conteúdo que tem em livro, nunca vai refletir toda a riqueza de conteúdo de um livro, um filme. E onde eles têm como se fosse um dormitório, onde ficam vários espíritos de luz adormecidos, porque eles acreditavam, né? Não acreditavam na, na vida eterna como dinâmica como é a vida encarnada, e eles fazem cânticos, cânticos líricos. E quando eles fazem esses cânticos, a frequência dos cânticos, ela faz com que vários espíritos vão despertando. Então é muito legal. E, e aí também, assim, a música tem uma coisa muito forte, né? Inclusive na vibração dos ossos. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve de música. Gente, amo vocês. Senão a gente vai arrumando aqui, como diz a minha avó portuguesa, que cresceu na roça de Portugal, conversa é igual cereja. Porque a cereja, elas vêm de galinho duplo, assim, né? As conversas são igual cereja. Você vai puxando uma, sempre vem outra, sabe? Então a gente vai ficar aqui até semana que vem, até a live que vem. E não dá. Nós precisamos colocar para jogo tudo isso que a gente aprendeu. Então vá colocar para jogo na sua vida, eu vou colocar para jogo na minha vida. E quinta e sexta nós vamos ter lives aqui de prosperidade e finanças, às 6 e 7 da manhã. Então vocês estão todos convidados. E na terça que vem temos nosso Evangelho no Lar. Amo vocês. Eu vou abrir uma caixinha de mentores mais tarde. Quem quiser mensagem dos mentores é só pedir lá, tá? Beijo, gente. Um ótimo dia. Tchau.